A paz seja contigo, mano de fé, a paz seja contigo, mana de fé. Hoje é dia 6 de novembro, segunda-feira, e hoje o Evangelho está em Lucas 14, de 12 a 14. E Lucas narra esta passagem de Jesus Cristo. Dizia igualmente ao que o tinha convidado: quando deres uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem os parentes, nem os vizinhos ricos, porque, por sua vez, eles te convidarão e assim te retribuirão. Mas, quando deres uma ceia, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Será feliz porque eles não têm com quem te retribuir, mas tu receberás na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. O que Jesus Cristo, de certa forma, está criticando aí nesse evangelho, mano de fé e mana de fé, é porque tinha acabado o sabá e um fariseu o convidou então, porque depois do sabá eles faziam grandes festas, quer dizer, passavam por um dia de extrema carência, né? Porque era obrigado, de jejum, de penitência, mas depois fazia uma festa estrondosa. Mas os pobres não conseguiam fazer isso. Os pobres não tinham este recurso. Por isso que Jesus Cristo então vai propor na espiritualidade de hoje que a gente tenha uma vida equilibrada, que a gente possa pensar no transtorno que é ter uma sociedade tão desigual. Veja, se você convidar os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, essas pessoas que vivem na rua, por exemplo, você não vai ter uma ceia tranquila. Quem já fez essa experiência sabe. Você vai ter alguns incômodos, né? Pode ser pelo próprio odor da pessoa, pode ser pelos incômodos nas falas, né? Eles ficam às vezes exaltados se beber alguma coisa, começam a falar algumas verdades, algumas coisas que estão entaladas, ou então começam a pronunciar alguns pensamentos que acabam não agradando muito. Quer dizer, eles estão totalmente desintegrados daquela situação. Mas por quê? Porque acabam ficando tão felizes por estarem ali que acabam perdendo o ponto. Ou seja, não é tão agradável assim. E aí Jesus Cristo vai propor o seguinte: pense no que aconteceu para essa pessoa perder este equilíbrio. Por que ele está desse jeito? Porque toda essa divisão provoca no outro um desconcerto psicológico muito grande. Provoca no outro um desconcerto social muito grande. E ele fica como se fosse fora da realidade. E é muito complicado isso. Então ele está criticando que quem também faz isso ou quem promove esses desencontros também precisa prestar atenção, porque sua vida não está tão boa assim. Ele também tem um desequilíbrio, porque a partir do momento que ele promove uma divisão na sociedade, tem alguma coisa errada, porque a sociedade não era para estar tão dividida assim, mas era para que todo mundo pudesse ter condição, para que todo mundo pudesse ser feliz, para que todo mundo pudesse participar do festim. Mas se não é possível participar desse festim aqui, que depende do dinheiro, que depende das roupas, que depende das elegâncias, que depende de tanta coisa, que seja então no festim celeste. Mas o festim celeste, aí o critério vai ser outro. O critério não é quem tem dinheiro, quem consegue pagar, não é quem fala bem, não é quem discute coisas incríveis à mesa. Não, muito pelo contrário. Vai ser dos coitadinhos mesmo. Então que a gente possa se colocar numa condição de pobre, numa condição de equilibrado. Não é pobre, mas de equilibrado socialmente. É isso que ele quer dizer. Que busquemos este equilíbrio espiritual, que busquemos este equilíbrio real da vida. A paz seja contigo, mano de fé. A paz seja contigo, mana de fé. E tenha uma abençoada segunda-feira.